Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Angélica, eu sou professora de português para estrangeiros e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Essa história de português para estrangeiros, ela começou na minha vida ainda na minha graduação. Eu estudei português e inglês na Universidade Católica de São Paulo, na PUC São Paulo. E a ideia na época, né, todo mundo fazia o curso de letras e pensava em dar aulas, e eu queria fugir um pouco dessa ótica. E então eu fui procurando outras áreas para poder desenvolver meu trabalho. E eu fui apresentada ao ensino de português para estrangeiros. Então existia um grupo de estudos, né, que eu frequentava e tinha se formado um curso, que era um curso de intercâmbio, então me convidaram para prestar uma monitoria a esses grupos que vinham de intercâmbio no meio do ano. E foi uma tarefa muito gostosa, que eu aceitei logo de cara, porque eu gostava também de aprender ali o inglês, só que todo mundo me advertia, né, que eu não iria conversar em inglês com as pessoas, porque elas estavam aqui há pouco tempo e tinham pouco período para aprender a língua. Então, que o ideal seria eu falar português, quanto mais elas fossem expostas ali à língua, melhor elas iriam aprender, né? E então eu seguia isso à risca e eu participava levando essas pessoas, né, que estavam ali fazendo intercâmbio para passeios culturais. E foi muito legal, foi muito gratificante e daí eu já comecei a pensar, puxa, que legal, é algo que eu posso fazer. Mas depois a vida vai levando a gente para outros rumos e aí eu entrei na área editorial, fui depois trabalhar em museus e aí fui cada vez me distanciando, né? Mas quando eu fui fazer o intercâmbio, isso daí mudou, né? Eu fui fazer intercâmbio na Irlanda, passei um ano lá e lá eu conheci bastante gente que estava interessada ali em aprender português. Eu achei isso incrível e eu queria participar um pouco disso. Então eu me ofereci para dar aula para algumas pessoas, mas o que funcionou muito para mim na época eram as conversações que rolavam no pub, que eram organizadas aí pela Ana, que é uma polonesa que ela fala português fluentemente, escreve até poesias. E a Ana, ela viu ali o potencial das coisas acontecerem no pub. Então, a gente tinha essa conversação que ela sempre chamava ali os brasileiros para estar junto com os estrangeiros, porque a melhor forma, né, de aprender o português não há, ou qualquer língua, né, não há, você tem que estar com as pessoas, né. E para mim era algo que era muito bom, porque eu estava ali em contato com aquelas pessoas, falando a minha língua, que não era algo que eu fazia, né, durante a semana, porque durante a semana eu vivia com uma família irlandesa e o português não era uma língua falada naquela casa. Então foi uma experiência muito gostosa, principalmente porque ela encerrava sempre com forró. Lá nesse mesmo espaço, né, nesse pub, eles faziam um forró depois das aulas de conversação, então era bem legal. Não sei ainda, não sei dizer se eles continuam com esse projeto, mas era um projeto bem legal. Além disso, quando eu voltei para o Brasil, eu estava sem trabalho, eu estava precisando de trabalho, mas também estava precisando entender algo que eu poderia fazer, né? Então, enquanto eu estava procurando ali emprego, eu aproveitei também o tempo vago que eu tinha para poder fazer um trabalho voluntário, porque essa é uma prática que as pessoas têm na Irlanda e foi algo que eu pensei que aqui poderia ser interessante para eu fazer, e realmente foi interessante, porque aí eu passei por uma das experiências que mais me marcaram.
que foi dar aula de português para pessoas em situação de refúgio. Quando eu voltei para o Brasil, a situação estava muito diferente do que quando eu tinha saído, e tinha uma onda muito grande de imigrantes vindo para o Brasil. E eu comecei a pensar na condição dessas pessoas, né? Porque eu saí do Brasil porque era uma opção. Eu queria fazer meu intercâmbio, era um sonho e tudo bem. Agora, e essas pessoas que não tiveram essa possibilidade de pensar, né? Ah, vou viver em outro país porque eu quero. Não era porque eu quero, né? É porque eu preciso. Então, eu nesse momento eu queria ajudar e não tinha grana, e a forma de ajudar era com o conhecimento que eu tinha de língua, né? Então, eu dei aula muito para alunos sírios, né? Pessoas vindas do Líbano, do Marrocos, e foi uma experiência que me marcou muito e me marca até agora. Foi bastante gratificante, apesar de eu não receber nada em dinheiro, né? Tive um ganho enorme, assim. E após isso eu fiquei pensando em outras formas, né, que eu poderia contribuir com o meu conhecimento. Apesar que hoje em dia me falta um pouco mais de tempo, né? Eu tenho trazido para minha rotina também o ensino de português para estrangeiros, mas de uma maneira mais pontual, porque eu tenho sido aplicadora no exame de proficiência em língua portuguesa, que é o chamado aí CELP-BRAS. E a partir dessas aplicações, dessas provas, eu comecei a pensar em formas que eu poderia ajudar as pessoas de passar nas provas. Então, foi daí que surgiu a ideia. Eu já tinha tido essa ideia de ter a Axis Português, né? Mas era uma coisa bem difícil, era uma coisa que eu não estava sabendo como tocar. E agora, neste momento, né, eu tô tentando fazer dessa maneira. Então, assim, a Axis Português, ela é uma empresa que, no momento, só eu dou aula. Mas futuramente a gente pode ter aí outros professores até para poder atender a mais alunos. Mas a minha ideia é de que hoje em dia a gente tem as redes sociais, né? E essas redes sociais, elas devem nos servir para muita coisa, né? Então, não é só para discórdia, né? Só para investigação. Mas as redes sociais, elas estão aí para nos servir também para compartilhar o conhecimento, e essa é uma ideia que eu sempre tive, que o conhecimento tem que ser compartilhado. Então, a Axis, ela tem uma página no Instagram, né, uma conta no Instagram, e também uma página no Facebook. E a ideia é ir alimentando aí essas páginas com o nosso conteúdo, né, e ajudar aí as pessoas que porventura não têm tanta possibilidade de estudar de outras formas, de ter um professor particular. Então a ideia é essa. Mas também, né, tem aquelas pessoas que preferem, que não se dão bem aí com conteúdos digitais. Então eu dou aula particular, pessoalmente, também dou aula aí por Skype. Tem todas essas possibilidades. A minha intenção é viabilizar um ensino de português, porque o português é uma língua linda e o meu desejo é que ele seja falado cada vez mais, né? Então, a minha intenção hoje é contar um pouquinho dessa trajetória, né? E seguir com esse trabalho, podendo atingir aí cada vez mais pessoas.
Então, espero que vocês tenham gostado. Nós teremos na próxima semana um vídeo sobre o CELPE-BRAS. Então, a gente vai aí descobrir um pouquinho mais sobre esse exame, que é um exame de grande relevância, e eu desejo a todos que tenham aí um bom dia e até a próxima. Beijão!